você quer ser presidente para ficar rico, não venha. A não ser que você se propõe a roubar. Lula declara patrimônio de 7,4 milhões de reais ao TSE. E foi nesse momento que o Dr. Emílio Odebrecht fez uma espécie de pacto de sangue com o presidente Lula. Levou um pacote de propinas para o presidente Lula que envolvia esse terreno do Instituto, que já estava comprado, o sítio para uso da família do presidente Lula, e também disse ao presidente Lula que ele tinha à disposição dele para o próximo período, para ele fazer as atividades políticas dele, 300 milhões de reais. Lulinha tinha mesada de 300 mil reais do careca do INSS, diz testemunha. Patrimônio de Lula cresceu 360% após fim do segundo mandato. Conta a propina de Lula e Dilma no exterior, tinha 150 milhões de dólares. Ainda no depoimento ao juiz Sérgio Moro, Marcelo Odebrecht afirmou que o Lula pediu à construtora 40 milhões de reais em propina. O dinheiro seria em troca da aprovação de um financiamento para obras em Angola. Lula recebeu um alerta bomba da Polícia Federal e abandonou Moraes à própria sorte. Eu sei o que é ser ameaçado pelo PCC. Eu sei o que é ser ameaçado, você e sua família, de morte. Meus amigos, atenção total, porque o que está acontecendo agora é simplesmente inacreditável. Uma reviravolta histórica daquelas que ninguém imaginava ver. Sim, tudo indica que Lula virou contra Moraes. Quem diria que a gente ia chegar nesse ponto? Dessa vez, Xandão parece estar ficando isolado e sozinho, e o clima nos bastidores é de tensão total. O chicote está estralando, o cerco se fechando, e eu já te adianto que o que eu vou mostrar aqui nesse vídeo vai te deixar intrigado, indignado e talvez até sem acreditar no que você está vendo, porque tudo indica que a relação entre Lula e Xandão chegou no limite. E agora eu te pergunto logo no começo: você acredita que Lula, o PT e o STF são hoje o maior problema do Brasil? Comenta aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião, e já deixa também, em 2026 você vota em quem? Lula ou Flávio Bolsonaro? Segura aí até o final, porque esse vídeo está simplesmente bombástico. E antes de continuar, claro, né, gente, eu já te peço encarecidamente, por favor, deixe o joinha para esse vídeo, compartilhe esse vídeo, e se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se aqui, ajudando nós chegarmos a 700 mil inscritos. Gente, por favor, a gente não é de costume a gente ficar falando, inscreva-se, deixa o joinha, é que realmente nós necessitamos para que o algoritmo do YouTube reconheça que esse vídeo é um conteúdo bom e recomende a mais pessoas. Bora ajudar a abrir os olhos de mais brasileiros. Meus amigos, sem enrolação, o que está acontecendo agora parecia simplesmente impossível acontecer. Quando alguém entra num beco sem saída, começa a atirar para todo lado. E é exatamente esse o clima que muita gente está percebendo em Brasília. Tensão alta, decisões duras, bastidores pegando fogo. Aquilo que parecia firme começa a dar sinais de desgaste. E quando isso acontece lá em cima, pode ter certeza, não é pequeno, é coisa grande se movendo. E olha só onde a situação chegou. Tem gente dizendo que o cenário virou um jogo de sobrevivência. Lula encurralado, Xandão cercado, e agora cada um está tentando se manter de pé. E para quem achava que isso nunca aconteceria, os sinais começam a aparecer. Quando começa esse tipo de tensão, normalmente vem coisa maior na sequência. E quando começa esse tipo de mudança de postura, é porque o jogo está virando. E agora parece que cada um quer livrar a própria cabeça, o próprio pescoço. E como diz o ditado, não há nada encoberto que fique escondido para sempre. O que está vindo à tona agora é só a ponta do iceberg. Então, sem enrolação, bora reagir a esses vídeos. E meus amigos, o desespero está grande em Brasília. Lula recebeu um alerta bomba da Polícia Federal e abandonou Moraes à própria sorte. Jogou ele aos leões. Boa sorte, Moraes. Gente, o que eu vou mostrar agora para vocês aqui é uma notícia quentíssima. Um passarinho cantou no ouvido de Lula e o presidente virou a chave contra Moraes num piscar de olhos. Eu vou te mostrar agora quem que é esse passarinho e por que ele explica tudo o que aconteceu em Brasília nas últimas 48 horas. Eu tô aqui suado agora, que eu acabei de fazer meus 20 minutos de exercícios diários, que fazem parte dos meus hábitos diários há 3 anos, que incluem um tempo devocional com Deus, leitura, mentoreamento dos filhos. E já que eu tô falando da minha aparência, vou te contar no final por que eu tava azul no último vídeo que eu postei, que foi o que todo mundo comentou e perguntou nos comentários do vídeo. Vamos lá! A coluna da Thaís Oyama no Globo saiu hoje com esta manchete aqui, ó. 3 razões para Lula ter jogado Moraes aos leões. E a bomba mora no finalzinho, olha aqui comigo lá no final da coluna que apareceu.
um passarinho altamente informado sobre o andamento das investigações policiais do Master contou ao presidente que mais coisa pesada vem por aí e que não há salvação para a biografia do companheiro Alexandre. Repara nas palavras, altamente informado sobre o andamento das investigações policiais. Isso não é fofoca, é alguém de dentro da Polícia Federal. E quem que manda na Polícia Federal hoje, hein? Por acaso é Andrei Rodrigues, diretor-geral, indicado pelo próprio Lula. Tudo indica que o passarinho canta no 5º andar da Polícia Federal em Brasília. O recado foi direto. Presidente, para de apostar no companheiro Moraes, como você chamou. Essa biografia aí do Moraes já era. Lula ouviu isso e correu para o microfone do ICR Notícias, um veículo de esquerda, e lá chamou Moraes de companheiro Alexandre e 3 fases depois jogou o companheiro aos leões. Disse que quem quer ficar milionário não pode ser ministro da Suprema Corte e que quem enriquece no mandato é porque teve outras coisas para ficar rico. Que será que são essas outras coisas, hein? Você acha que o Lula decidiu de repente ser ético, puxar a orelha do Moraes? Ah, meu amigo, Lula e ética são 2 palavras que não vão juntas, não combinam. Isso foi cálculo gelado. E a Oyama, ela destrincha os 3 motivos. Razão número 1, a opinião pública virou. A pesquisa Quest recente mostra que 49% estão desconfiados do STF contra 43% que confiam. E mais, 66% querem senadores no Senado que apoiam o impeachment de ministros. O dado que fez Lula pular da cadeira é que 59% vem à corte como aliada do governo. Ou seja, o povo carimbou o Supremo como um braço do governo, do PT. Colado em Moraes, a conta de 2026 vai sobrar para o presidente Lula. Razão número 2. A postura de Flávio Bolsonaro, principal adversário de Lula pela presidência. A Oyama afirma que Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente, trata Moraes e Toffoli com uma ponderada distância, para que os ministros do Supremo não produzam algum fato jurídico que leve o TSE a indeferir a candidatura dele à presidência. Com o Flávio totalmente descolado dos dois, se Lula ficar colado no STF por contraste, a população irada com o Supremo vai associar Lula com o escândalo do Master. E tem mais, Ronaldo Caiado meteu a colher. Na segunda-feira, o pré-candidato do PSD disse que o STF tem que cortar na própria carne e afastar os ministros envolvidos no Master. Arrastou o tema para o palanque presidencial e, nas palavras da Oyama, obriga o Flávio a segui-lo ao mesmo tempo que ele força o Lula a se mexer para querer descolar, para não ficar com o mico na mão. Empurrão final. E tem um detalhe irônico, gente. Lula tentou salvar o ministro com um truque retórico. Ele mandou Moraes dizer textualmente: minha mulher estava advogando, minha mulher não tem que pedir licença para mim, ela faz as coisas. Que constrangedor, um ministro mais poderoso do STF aceitando o conselho meia boca de quem? Lula, para explicar os 80 milhões que o Master pagou para a esposa. Bem que Lula podia fazer a mesma coisa e explicar a riqueza do Lulinha, não é? Tá bom, gente, esse caso é um caso perdido, né? Bom, razão número 3. Foi o aviso que o Lula recebeu da Polícia Federal de que a biografia do Moraes não tem salvação, porque vem coisa bem mais pesada por aí. Aí junta tudo e Lula fez a conta. Carregar o caixão de Moraes não compensa mais. E é aqui que a esperança entra. Por trás do cálculo político tem uma mão maior, movendo as peças. A Bíblia diz que o que se faz às escondidas virá à luz. Moraes construiu uma fortaleza achando que era intocável e descobre agora, sozinho, que quando até o aliado fiel larga a mão, é porque a maré virou. E aí, você ficou feliz com a notícia? Ó, vamos trabalhar e vamos orar por essa mudança. E agora vou te contar por que eu tava azul no último vídeo. Não é porque tava faltando ar, faltando oxigênio, não. Porque alguém mexeu no meu LED aqui. Dá uma olhadinha, eu vou te mostrar o meu LED que eu coloco aqui na frente para gravar para vocês, para não ficar com sombra no rosto. Olha como fica ruim sem LED, ó. Eu uso esse LEDzinho aqui e alguém mexeu no meu LED. E eu sou meio daltônico, gente. Não deutônico, eu sou daltônico. E tenho dificuldades com algumas cores. E aí eu nem vi que estava azul. Ainda bem que vocês me avisaram. Mas agora eu pesquisei aqui como configurar direito aqui na parte de trás do LED. E obrigado por então me avisarem. E me conta aí nos comentários, você acha que o Lula abandonou Moraes de vez ou tá fazendo aí uma jogada de cena? Se inscreve no canal, clica no sininho das notificações, curta o vídeo e venha virar membro para receber análises exclusivas, ter prioridade nas suas respostas, apoiar o nosso trabalho de forma mais intensa e segue comentando aí porque você viu, eu leio. Um grande abraço e até o próximo vídeo. O presidente Lula acaba de rifar Alexandre de Moraes e a notícia da queda definitiva do ditador careca está incendiando os corredores do poder em Brasília.
O que aconteceu é uma traição histórica e sem precedentes. Lula percebeu que Moraes se tornou uma figura tóxica, um verdadeiro arquivo vivo que ameaça arrastar o governo inteiro para o abismo. E por isso, o sistema decidiu sacrificar o ministro para tentar salvar a pele do petista. O motivo por trás desse divórcio explosivo é o escândalo de 80 milhões de reais que o casal Moraes recebeu do Banco Master. Uma bomba fiscal que a Receita Federal escancarou e que tornou a permanência do ministro no cargo absolutamente insustentável diante da opinião pública e do próprio Congresso. Essa é, sem dúvida, a maior humilhação pública que o xerife do STF já sofreu, sendo descartado como um objeto que perdeu a utilidade para os planos de poder da esquerda. A traição de Lula mostra que a união entre eles nunca foi por ideologia, mas por conveniência. E agora que as provas de enriquecimento e os voos luxuosos em jatinhos de investigados vieram à tona, o Planalto correu para se distanciar do incêndio. Para nós, da direita, essa é a prova de que a justiça está começando a ser feita por meio da própria ganância deles, revelando que a estrutura que persegue o ex-presidente Jair Bolsonaro está desmoronando por dentro e que a perseguição política está perdendo o seu principal executor. O caos é total e o que circula nos bastidores é que o clima no Supremo Tribunal Federal é de funeral, com ministros apavorados tentando descobrir quem será o próximo a ser entregue por Lula. O sistema está em desespero total, porque o que eu vou revelar a seguir é exatamente o que eles tentaram abafar por meses. Mas as conversas de bastidores que vazaram do Planalto confirmam que a ordem é isolar Moraes e acelerar a sua saída para que o governo não caia junto com ele. A tensão em Brasília atingiu o ponto de ruptura, e o que você vai ver agora é o desfecho dramático de uma aliança que nasceu no submundo e que agora termina em uma guerra aberta e implacável. Eu sou Augusto Linhares, você está no Brasil em Linha Reta. Se você quer fazer com que a verdade chegue ainda mais longe, deixe seu like e se inscreva no canal. Tudo isso pode ser apenas o começo de algo que vai mudar para sempre a história do judiciário brasileiro. O clima de salve-se quem puder tomou conta do Palácio do Planalto de uma forma nunca antes vista, e fontes protegidas de Brasília confirmam que Lula já não atende mais às ligações desesperadas que vêm do gabinete de Alexandre de Moraes. A percepção interna do governo é de que o ministro se transformou em uma ameaça direta à reeleição em 2026, pois cada novo detalhe do caso Master que aparece é um golpe mortal na imagem de moralidade que o PT tenta, sem sucesso, vender para o povo. Lula, agindo com a frieza de quem sabe que o seu pescoço está em jogo, decidiu abandonar o herói do regime, deixando claro que ninguém é insubstituível quando o objetivo é manter a faixa presidencial no peito. Mas não para por aí, pois o nível de degradação dessa relação chegou a um ponto de baixeza que enoja qualquer cidadão de bem. Em uma cena bizarra e degradante que foi relatada por interlocutores que estiveram em reuniões privadas no Planalto, Lula veio a público aconselhar que Moraes deveria jogar a esposa ao mar, se quisesse ter o mínimo de chance de salvar sua biografia. O recado é de uma crueldade política ímpar. O presidente quer que o ministro assuma toda a responsabilidade ou que finja que não tinha conhecimento dos negócios milionários de Viviane Barci com o Banco Master. A ordem do Lula é para que Moraes entregue a cabeça da própria família, se declare suspeito e saia de cena antes que a lama atinja o gabinete presidencial. O plano deles foi descoberto e o buraco é muito mais embaixo quando olhamos para a mentira deslavada que tentaram contar sobre os jatinhos de luxo. A casa caiu de vez para o casal Moraes quando documentos da Receita Federal provaram o recebimento fixo de 80 milhões e 200 mil reais vindos diretamente do Banco Master. A defesa do ministro tentou emplacar uma narrativa patética de que as caronas nos aviões de luxo do empresário Daniel Vorcaro eram abatimentos de honorários advocatícios, mas a verdade fiscal é implacável. Os dados mostram que os pagamentos eram integrais e mensais, o que prova que as viagens eram favores gratuitos de um investigado para a família do homem que decide o destino do país. É um tapa na cara da sociedade e uma prova cristalina de que o sistema operava em um esquema de trocas de favores que faria qualquer outro magistrado ser preso na mesma hora. Diante do cerco que se fecha, o que estamos vendo é um ministro em surto e uma manobra de desespero que beira o irracional. Sentindo o cheiro da prisão e percebendo que sua toga não tem mais o mesmo peso, o ditador careca decidiu desengavetar uma ação do PT de 2021 para tentar anular todas as delações premiadas feitas por réus presos no Brasil. O objetivo dessa jogada vergonhosa é claro. Moraes quer que o STF decida que o que Daniel Vorcaro disse não vale nada. Tudo para tentar enterrar a delação explosiva que promete detalhar toda a corrupção dentro da Suprema Corte. Ele está tentando mudar a lei para se proteger, mas o que ele não percebe é que essa mesma manobra vai se tornar o feitiço contra o feiticeiro.
Ao tentar anular as delações de quem está preso para tentar calar Vorcaro e se salvar do caso Master, Moraes está, ironicamente, fornecendo a matéria-prima para a liberdade de Jair Bolsonaro. Se a tese do ministro prevalecer e a delação de réu preso for considerada inválida, a delação de Mauro Cid, que é a única base de todas as acusações contra o capitão, cai por terra imediatamente. O desespero do ditador para salvar a própria pele está abrindo a cela jurídica em que ele tentou trancafiar a direita brasileira. É o fim da linha para a perseguição política, pois para não ser preso, Moraes terá que libertar, na prática, todos aqueles que ele perseguiu injustamente nos últimos anos. O que circula nos corredores do poder é que Lula já não faz mais questão de esconder seu desprezo pela ganância que tomou conta do Supremo. Em um ataque direto que deixou os demais ministros em choque e em silêncio absoluto, o petista condenou publicamente a ambição daqueles que usam a cadeira da corte para enriquecer ilicitamente. Lula foi enfático ao dizer que se o cara quer ficar milionário, não pode ser ministro. Uma indireta tão direta que o nome de Moraes ficou ecoando nas paredes do STF. É a prova definitiva de que o governo está expulsando o ministro do seu círculo de proteção, usando um falso discurso de ética para descartar o aliado que agora só traz dor de cabeça e desgaste político. A substituição, inclusive, já tem data e um substituto que está no aquecimento há muito tempo. Enquanto Moraes é humilhado e rifado em praça pública, Lula já acertou com Davi Alcolumbre que a sabatina de Jorge Messias, o conhecido Bessias, deve ocorrer no dia 29 de abril. O governo está trabalhando em ritmo de urgência máxima para garantir os votos e ocupar a cadeira no STF, sinalizando para Alexandre de Moraes que o seu tempo acabou e que o sistema já escolheu um novo fiel escudeiro para o seu lugar. Eles achavam que o plano de substituição seria discreto, mas a verdade é que o sistema já descartou Moraes e está apenas esperando o momento de fechar a porta. Essa traição de Lula mostra que a lealdade na esquerda é uma mercadoria barata e que o companheirismo só vai até onde os interesses do poder alcançam. Moraes acreditou que era intocável, que o governo sempre estaria lá para protegê-lo de qualquer investigação, mas agora descobre da pior maneira possível que, para o PT, ele é apenas um peão que pode ser sacrificado para salvar o rei. O desespero do ministro é visível em cada decisão apressada, em cada tentativa de censura que ele ainda tenta impor. Mas o fato é que a sua base de apoio ruiu e ele está pendurado por um fio que Lula está prestes a cortar definitivamente. O impacto disso tudo na política brasileira será devastador para o consórcio de poder que se instalou em Brasília. Com a queda de Moraes, cai também o símbolo da repressão contra as liberdades individuais e contra a liberdade de expressão. O caso Master é apenas a ponta de um iceberg de corrupção que ameaça engolir muitos outros nomes importantes. E o fato de o próprio Lula estar liderando o processo de expulsão de Moraes mostra que a situação chegou a um nível de gravidade onde não há mais espaço para panos quentes. A verdade está aparecendo e ela é muito mais suja do que qualquer um de nós poderia imaginar. Enquanto a direita se fortalece ao ver a justiça finalmente começando a agir contra quem tanto abusou do poder, o sistema tenta se reorganizar para colocar alguém ainda mais submisso na vaga. Mas o estrago já está feito. A desmoralização do STF atingiu o seu ápice histórico com essas revelações de 80 milhões de reais circulando em contas de familiares de ministros. E não há propaganda oficial que consiga esconder o cheiro de podridão que exala dessas transações. O Brasil está cansado de ser refém de uma elite togada que se acha acima da lei e de um governo que usa e descarta pessoas como se fossem lixo descartável. As análises de especialistas que o sistema tenta calar são unânimes. Alexandre de Moraes perdeu a governabilidade interna dentro do Supremo e o respeito externo que o mantinha no cargo. Sem o apoio de Lula e com o Congresso Nacional começando a se movimentar para cobrar explicações sobre os recebimentos do Banco Master, o ministro se encontra em um isolamento absoluto. O que está acontecendo hoje é o desmoronamento de um projeto de poder que achou que poderia governar o país através do medo, mas o medo mudou de lado e agora habita os gabinetes daqueles que se achavam deuses. Conectar esses fatos ao futuro do Brasil é entender que o caminho para 2026 passa obrigatoriamente pela limpeza dessas instituições. A saída de Moraes e a revelação dos esquemas financeiros que sustentam o sistema são passos fundamentais para que possamos ter eleições minimamente justas e transparentes. A queda do ditador careca não é apenas a queda de um homem, é a queda de um modelo de perseguição que tentou calar a voz de milhões de brasileiros. O feitiço virou contra o feiticeiro e o que resta agora é saber quanto tempo Moraes ainda aguenta antes de ser totalmente devorado pelo sistema que ele mesmo ajudou a fortalecer. A pergunta que eu deixo para você, que acompanha o Brasil em linha reta e não se deixa enganar pelas mentiras da imprensa oficial, é a seguinte:
depois de Lula ter rifado Moraes e de todas as provas de enriquecimento milionário virem à tona, você acredita que o ministro deve ser apenas demitido ou ele deve responder criminalmente na cadeia por tudo o que fez contra a nossa democracia? O desespero do sistema prova que a nossa resistência está funcionando. Como eu disse antes de pôr esses vídeos para nós reagir, meus amigos, o desespero está grande. Desespero de quem percebe que o cenário está mudando. Desespero de quem achava que nunca isso ia acontecer. E agora tudo está vindo à tona de uma só vez. Parece que 2026, as eleições, vai ser totalmente diferente daquilo que nós imaginava ser. Porque começa a se tornar realidade algo que muitos achavam que era impossível. Lula batendo de frente com o Xandão e Lula virando as costas para Alexandre de Moraes. Os bastidores estão sendo expostos, os escândalos começam a aparecer e aquilo que ficou escondido por tanto tempo agora está sendo jogado no telhado para todo mundo ver. E aí não tem mais como esconder, porque quando o povo começa a enxergar, o povo começa a abrir os olhos, é claro que as coisas mudam. E eu te pergunto de novo, olhando agora no seu olho, em 2026 você vai continuar deixando o poder na mão desses que estão aí governando o país? PT, Lula, Xandão, STF? Ou você quer uma mudança de verdade? Se você quer mudança, comenta aqui embaixo 22. E você acredita que realmente Lula está virando as costas para Xandão? Comenta a tua opinião aqui embaixo deste vídeo. E mais, depois de tudo isso que a gente viu, você acha que o cenário está começando a virar de verdade? Deixa a tua opinião, se prepara porque o que vem pela frente pode ser ainda maior do que tudo isso que você viu hoje. Deus abençoe você que assistiu esse vídeo comigo, deixa o teu joinha, compartilha esse vídeo. Se não é inscrito, inscreva-se aqui no canal ativando o sininho das notificações. Deus abençoe você e a tua família e até o próximo vídeo se Deus quiser. Fui!